Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Miguel Cordeiro. Vamos às notícias na Rádio Observador. Miguel Henrique Gouveia Melo, garante que está tranquilo em relação a essa investigação a ajustes diretos na Marinha. Luís Marques Mendes já pediu explicações. Em causa uma notícia da revista Sábado que avança que o Ministério Público de Almada está a investigar ajustes diretos aprovados por Gouveia Melo enquanto comandante naval da Marinha. Garante Gouveia Melo que, se for notificado, vai responder, mas estranha o timing desta notícia. Nunca tive contactos com fornecedores. Portanto, venham-me acusar na cara e com provas que eu tive ganhos diretos. Não venham a insinuar. E eu já agora digo uma coisa que é super curiosa. Como é que a 15 dias do processo eleitoral, do fim do processo eleitoral, aparece uma coisa de 2017 ou 2018? Não há uma coincidência? E essa coincidência acho muito estranha. Reação de Henrique Gouveia Melo a partir dos Açores, que garante que quem não deve, não teme. Luís Marques Mendes, adversário na corrida a Belém, pede um esclarecimento público. Eu tenho um padrão, eu não comento suspeitas. Fiquei a saber que há uma investigação judicial a Gouveia Melo, não sabia. Acho que a esse respeito a Justiça vai decidir, num sentido ou noutro, no seu tempo próprio. Mas depois há o campo público e político. E nesse campo público e político, Gouveia Melo tem que dar uma explicação. Isso nem passa pela cabeça que não o faça, mas vamos aguardar, que seguramente que ele vai fazer. Nem pode ser de outra forma. Luís Marques Mendes, numa ação de pré-campanha em Castelo de Vido, um registro captado pela SIC Notícias. Importa agora perceber o que está em causa neste inquérito. Estão a ser investigados mais de 50 contratos de ajuste direto e que foram aprovados por Gouveia Melo. Entre o período de 2017 e 2020. É uma notícia avançada hoje pela revista Sábado. Apesar do perdão por parte do Tribunal de Contas, o ano passado o processo mantém-se em inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada. É o que nos detalha o jornalista Vasco Maldonado Correia. A investigação é da Polícia Judiciária Militar. Há 4 anos entregou um relatório pericial e um relatório final ao Ministério Público em que alerta para uma excessiva concentração de ajustes diretos na Marinha à empresa Prosekeeper. Ao todo, são 57 os contratos suspeitos que foram aprovados por Gouveia Melo. O caso levou a que fosse feita uma auditoria pelo Tribunal de Contas, em resposta à qual o almirante referiu que garantir os pressupostos legais em todos os procedimentos pré-contratuais se trata de uma exigência hercúlea para qualquer pessoa que esteja à frente do Comando Naval. Já depois dos resultados desse documento, os investigadores continuaram a considerar que os factos apurados podem constituir crime, isto apesar do perdão do Tribunal de Contas que aceitou em março do ano passado as justificações de Gouveia Melo e a de outros oficiais da Marinha diretamente envolvidos nos processos de contratação pública. O processo está agora a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada. Investigação a contratos de ajuste direto na Marinha ligados a Henrique Gouveia Melo. De acordo com a revista Sábado, a candidatura garante que Gouveia Melo nunca prestou declarações nem foi notificado para o fazer neste inquérito. A Comissão Nacional de Eleições admite que os eleitores podem ficar confusos com os boletins de voto, que vão incluir nomes de 3 candidatos que estão excluídos da corrida presidencial pelo Tribunal Constitucional. Ricardo Sousa, José Cardoso e Joana Amaral Dias estiveram inicialmente na lista com 14 candidatos presidenciais, candidatos que foram avaliados pelo Tribunal Constitucional, e em que os juízes do Palácio de Raton chumbaram estas 3 candidaturas. Não cumpriam requisitos legais exigidos. Por exemplo, nenhum dos candidatos conseguiu reunir 7.500 assinaturas válidas, o mínimo exigido para validar uma candidatura presidencial. De qualquer forma, os nomes dos 3 candidatos surgem no boletim de voto para as eleições presidenciais. Os nomes e a ordem no boletim já tinham sido sorteados e os candidatos podem recorrer do chumbo do Tribunal Constitucional. Dos 3 candidatos, até ao momento, apenas Joana Amaral Dias recorreu da decisão. Os candidatos podem recorrer no limite até ao dia 2 de janeiro. Os boletins têm de estar prontos no dia 1. André Vemans, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, explica este problema burocrático. Existem ainda prazos de reclamação que têm como data final de decisão dessa secção do Tribunal Constitucional hoje.
e depois ainda existe uma data de recurso para o plenário do Tribunal Constitucional, que poderá ter uma decisão pelos prazos legais até dia 2 de janeiro. Se é alguma ou as 3 candidaturas que inicialmente indicadas como não aceites passam a ser aceites, os nomes têm que estar nos boletins de voto. A Rádio Observador, André Vemans, da Comissão Nacional de Eleições, diz que espera esclarecimentos, todos os esclarecimentos para que o impacto da situação seja minimizado. Admite também que esta decisão confunde os eleitores. Em última análise, sim, embora espera-se que seja qualquer decisão final e que se verifique alguma dessas 3 candidaturas de facto, ou todas, ou não foi aceita, que essa seja suficientemente esclarecido dos eleitores que essas candidaturas não são válidas e que por isso não deverão votar nelas, a não ser que assim o pretendam, sabendo que será considerado um voto nulo nesse caso. Uma confusão burocrática. Os boletins de voto das presidenciais vão incluir nomes de candidatos que não são elegíveis. E vários candidatos já reagiram a esta O polémica. primeiro foi António José Seguro. Admite levar este caso à Justiça e diz à agência Lusa que recebeu esta notícia com perplexidade. Na última hora, Luís Marques Mendes falou em desleixo do Estado. Eu acho que mais do que estranho é um sintoma de desleixo da parte do Estado. Acho inqualificável, acho lamentável. Então o Tribunal Constitucional diz que há 11 candidatos em condições de disputar a eleição e depois no boletim de voto aparecem 14. Isto é desleixo da parte do Estado. E, portanto, eu acho que alguém devia dar uma explicação e, sobretudo, corrigir esta situação. Acho profundamente lamentável. É um sinal de desleixo, do pior desleixo possível da parte do Estado. Gouveia Melo aponta para a possibilidade de confusão do eleitor e considera que ainda há tempo para alterar os boletins. Eu julgo que essa lista, com candidatos que estão excluídos, é uma lista que confunde o eleitor. Portanto, eu julgo que há todas as condições, porque ainda temos tempo, de resolver esse problema, de maneira a essas listas não terem esses nomes que possam confundir o eleitor. Posição de Gouveia Melo nos Açores. Luís Montenegro vai participar na campanha de Marques Mendes. É a primeira vez em 40 anos que um primeiro-ministro do PSD participa em ações de campanha nas presidenciais. E para além de Montenegro, há membros do governo e várias figuras notáveis do PSD que vão participar nas ações de campanha. Marques Mendes tem sublinhado que é independente, mas na campanha, Rui Casanova não vai esconder apoios. O destaque vai para Luís Montenegro. O primeiro-ministro e presidente do PSD vai estar em pelo menos uma ação de campanha de Luís Marques Mendes, mas ainda não sabe quando nem em qual. Certo é que este apoio ganha relevância porque é algo que não acontece há 40 anos. É preciso recuar às eleições de 1986 para haver memória de um primeiro-ministro do PSD a participar numa campanha oficial, quando na altura Cavaco Silva esteve na sede de Freitas do Amaral na primeira volta dessa corrida a Belém. Para além do primeiro-ministro, Marques Mendes vai contar com figuras de destaque do PSD, como a ex-líder Manuela Ferreira Leite ou a atual vice-presidente Leonor Beleza. Vão participar nas ações de campanha, as 3 por dia que Marques Mendes vai ter, como oradoras. Vão também marcar presença membros do governo e também os independentes Rui Moreira, mandatário nacional, e Eduardo Barroso, mandatário para o distrito de Lisboa. A campanha de Luís Marques Mendes, que arranca, como todas as outras, na próxima semana, vai contar com esta máquina do PSD. O presidente da Ucrânia revela que os Estados Unidos ofereceram garantias de segurança por 15 anos. Volodymyr Zelensky queria um período maior, mas Donald Trump apresentou uma proposta de 15 anos. Ainda assim, este acordo pode ser renovado no futuro por mais 15 e Donald Trump disse que vai considerar esse período maior que pretende Zelensky. A informação é dada pelo presidente ucraniano, que detalha que em cima da mesa estavam garantias de segurança que podiam chegar aos 50 anos. Confirmamos com o presidente dos Estados Unidos da América que teremos garantias de segurança. É verdade que a partir de agora não serão para sempre. Nos documentos a duração é de 15 anos, com a possibilidade de prolongar estas garantias. Disse-lhe que estamos em guerra há quase 15 anos. Por isso, pedi-lhe para considerar um período mais longo. Disse-lhe que gostaríamos que ele considerasse um período de 30, 40 ou 50 anos. Ele disse que iria refletir sobre o assunto. Palavras de Volodymyr Zelensky em conferência de imprensa, em que disse também que qualquer plano para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia deve ser assinado por Kiev,
por Moscovo, mas também por Bruxelas e por Washington. Estas palavras de Zelensky surgem numa altura em que o Kremlin avança que Donald Trump e Vladimir Putin vão falar muito em breve. Isto é o que diz o porta-voz do Kremlin. E Miguel, que outras notícias estão em destaque a esta hora? A Câmara Municipal do Porto apela ao uso do transporte público para a festa de passagem de ano na Avenida dos Aliados. O trânsito na zona vai estar cortado a partir das 7 da tarde de quarta-feira, dia 31 de dezembro, e às 7 da manhã do dia 1 de janeiro. O acesso aos Aliados, à zona dos concertos, só poderá ser feito a pé e pelos pontos assinalados. Face às limitações, a autarquia pede que as pessoas optem pelo uso de transporte público. O Metro do Porto e a rede de autocarros da STCP, dentro das alterações horárias previstas, é o meio de transporte que a autarquia pede que seja utilizado em noite de passagem de ano. O Metro do Porto vai ter serviço reforçado. Em comunicado, a empresa informa que de quarta para quinta-feira a operação não vai parar. A única exceção é a linha Violeta, que fecha por volta da 1 da manhã. O reforço especial começa logo a partir das 10 da noite, com maior afluência na passagem das 6 linhas do metro. Funciona de forma ininterrupta até às 6 da manhã, altura em que passam a vigorar os horários normais.